Olá pessoal, nessa videoaula nós trabalhamos a unidade 4, na página 98, vocês vejam aí depois, conjunto dos números racionais. O que são números racionais? Antes de a gente lembrar do que seriam os números racionais, vamos fazer uma observação que estudamos os números naturais, que são os números que a gente usa no dia a dia, a contagem, quantas carteiras, quantos alunos, certo? 0, 1, 2, 3, 4, infinito, representado pela letra N, que a gente estudou no sexto ano. Trabalhamos agora há pouco tempo com os números inteiros. Os números inteiros já vamos trabalhar com o quê? Com valores positivos e valores negativos, sendo que o zero é o elemento neutro divisor, certo? À direita nós trabalhamos os números positivos e os negativos. E por fim, entre esses números negativos e entre esses números positivos, nós vamos encontrar outros números, que serão, chamamos de números fracionados. Por isso que vem a palavra racionar, de ration, dividir em partes iguais, certo? Ratear. Então, vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui os números inteiros, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e infinito. Como eu falei para vocês, os números são infinitos. Quando eu coloco entre eles, entre 1, menos 1 e 2, eu posso encontrar a metade, certo? Posso encontrar um terço, posso encontrar um quarto desse número, ou seja, eu tenho um inteiro e um quarto. Eu vou ter um inteiro mais um inteiro dividido em 4 partes. Vou ter esse inteiro mais 250 gramas, como se fosse na pesagem. Por exemplo, eu tenho 1 kg e 250 gramas, ou seja, eu tenho 1 kg e um quarto. Que nós vamos ver com mais detalhe na medida que nós iremos fazer os exercícios, tá? Os números racionais podem ser representados por uma fração, como eu falei para vocês. Toda fração é uma divisão, em que A sobre B, ou seja, A dividido por B. Temos que observar esse detalhe, B diferente de zero, ou seja, o número B, que é o dividendo, olha, o divisor, ele nunca poderá ser um valor igual, tem que ser diferente de zero, certo? Nunca pode ser diferente de zero. Vamos ver aqui o exemplo. 0 dividido por 4 é o quê? 0. Por quê? Porque o inverso da divisão é a multiplicação, ou seja, 0 vezes 4 dá o quê? 0. Mas aí vamos supor, vamos provar, tem que ser diferente, não pode ser diferente de 0. 4 diferente de 0, 4 dividido por 0 dá o quê? 0. Mas aí eu pergunto, o inverso da divisão é multiplicar, aí 0 vezes 0 é 4? Não é. Então, comprova que B tem que ser diferente de 0. Fica nessa observação. Alexandre, usamos no nosso dia a dia esses números racionais? Claro, a nossa altura. Por exemplo, eu tenho 1,65 m, 1,65 metros, não é isso? Vamos ver aqui o exemplo dessa geladeira. A altura dessa geladeira é 1,79 metros. A largura, temos a profundidade, a capacidade de refrigeração dela, que são 236 litros. Temos uma temperatura mínima de 15 graus Celsius, uma temperatura máxima de 20 graus Celsius, certo? Vamos ver como é que a gente vai trabalhar esses números decimais. Opa, por que decimais, Alexandre? Porque vem depois do número inteiro, vem a vírgula, são os números decimais. Aí ele diz aqui, podemos transformar esses números decimais em forma fracionária? Podemos. Veja o exemplo. Se eu tiro a vírgula, quantas casas depois da vírgula? 2. Então está aqui. Fica 179. Quantas casas eu mandei? 2. Sobre 100. Então eu criei em forma de fração. Posso transformar a largura dela, que está dando em decimal, em forma fracionária? Podemos sim. Posso tirar a vírgula? Fica quanto? 60. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então é sobre 100. Ok?
Podemos fazer esse valor também, que é a profundidade dela, em forma de fração? Podemos sim. Tirando a vírgula vai ficar 76. Quantas casas andamos à direita? 2. Então é sobre 100. Então, criamos números decimais em forma de fração. Ok? Dando continuidade aqui, podemos observar que os números 295 litros, que é um número inteiro, também é um número natural. Temos aqui um número inteiro, 15 graus Celsius, 20 graus Celsius. Eles estão aqui, tanto natural como tem esses números inteiros, que é negativo aqui, né? Também isso aqui também é natural e também ele é um número inteiro. Posso transformar eles em fração? Sim. Aqui não é um número inteiro. Todo número inteiro eu posso transformar numa fração, acrescentando o quê? 1. Certo? Aqui é um número inteiro? Sim. Posso transformar numa fração? Pode. Sempre lembrando, não esquecer o sinal sobre 1. 20. Posso transformar numa fração? Posso. Menos 20, um número diferente de 0. Quem é esse número que eu vou colocar por convenção? 1. Ok? Lembre-se, como eu estou falando para vocês, A dividido por B, em que B tem que ser diferente de quem? De 0. Olha, todos eles foram diferentes de 0 para poder ficar correto. Nesse caso, Alexandre, temos alguns detalhamento que a gente tem que se lembrar quando a gente trabalharemos em valores periódicos, ou dízima periódica. O que é dízima periódica, Alexandre? O nome já está dizendo. Periódico, de período. Então a gente vai ter que observar que certo período ele pode terminar ou pode dar uma sequência. Exemplo, 4 sobre 9, ou 4 dividido por 9, o valor deu o quê? 0,4444, vai ser infinito. Então isso aqui é uma dízima periódica. Então é um número racional. A raiz quadrada de 4 é quem? 2. É um número natural ou um número inteiro, um número racional. Então também pode ser. Mas a raiz quadrada de 2 deu uma dízima, mas ela não é periódica, porque ela não tem uma sequência aqui. Ó. Aqui é 4, aqui é 1, é 2, aí vai dar um número infinito. Então, nesse caso, ela não entra em números racionais. Trabalharemos lá na frente com números irracionais, e esse valor poderá entrar. Vai entrar. 3 sobre 7, ou 3 dividido por 7. Também é infinito, mas ele não é periódico, então não é dízima. Então essa questão também não é somente aqui, nesse caso, porque ela é uma dízima periódica, ela é infinita. Esse valor deu um número inteiro, então é um número racional. Alexandre, 2,5%. Estou trabalhando aqui porcentagem. Ela pode se transformar também em números racionais, ou números racionais? Sim. Se eu tirar a vírgula, fica quanto? 25. Quantas casas eu andei? 1. Então é sobre 10. Então, o valor, se eu dividir isso aqui, vai dar o quê em forma decimal? 0,025. Ou seja, eu tinha a fração, transformei. Eu tenho a porcentagem, transformei em fração e depois transformei em número decimal. E também posso fazer a sequência de voltar, como eu falei para vocês. 40%. Aqui também é, não é isso? 40%. 40% sobre 100. Então é 0,4, então também é um número finito. Aqui vai dar um valor concreto. Então aqui também é um número racional. Para finalizar, lembre-se. Os números naturais estão inseridos no número inteiro, que esses dois vão estar inseridos nos números racionais, ok? Muito obrigado, valeu!